Fala pessoal, bom dia para todo mundo. Vamos iniciar aí nosso 38º dia de estudo. Continuar com a produção do nosso personagem, nosso NPC. Vou compartilhar o link aqui e já iniciamos, tá? Bom, vamos lá então, galera. Legal. Bom, vocês me desculpem, pessoal, às vezes vocês mandam umas perguntas concentrado aqui, fazendo a tarefa, eu não vendo, tá? Mas se você for alunos, deixa de preferência as dúvidas sempre no WhatsApp também. Acho que no WhatsApp as pessoas visualizam mais, entendeu? Os alunos podem também tirar sua dúvida e a sua dúvida pode ser a dúvida de outro também, isso é importante. Tem muita gente que só fica de olho ali, não participa, mas às vezes tem a mesma dúvida. É por isso que eu gosto de trocar dúvidas, perguntas ali pelo grupo mesmo, né? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês a planificação do modelo. Vou pegar esse modelo aqui, abrir ele, tornar ele 2D, criar como se fosse uma guia para ele, planificada. E é assim que a gente consegue encobrir o modelo com uma textura bitmap, no caso um PNG, uma textura pintada no Photoshop ou no próprio Blender, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, você pode excluir o que não é simetrias, tá? Então, por exemplo, eu vou tirar o mirror daqui, daqui. Tudo que tiver o mirror, eu abro só um lado e aplico o mirror depois. Estou isolando assim. Esses não, porque eu dei uma leve mudada. Esses três eu vou abrir eles juntos, tá? Então, vou pegar os três aqui. Um taco do meio. Ctrl J. Você tá vendo que ele perdeu o modificador, o Simple Deform. Então você dá um Ctrl A antes. Senão ele atacha só as geometrias, né? Depois você dá o Ctrl J. Legal. E a cauda dele, depois que eu abrir, eu duplico ela de novo. É o mesmo modelo mesmo. Legal. Então isso aqui é o que eu tenho de geometria para planificar. Legal, a gente já... Eu ainda não vou renomear peças, tal, porque às vezes eu vou separando e depois junto todo mundo. O mapa, ele pode ser feito
tanto um mapa para todos, quanto vários mapas, um para cada parte. Então tudo vai depender do nível de textura que você quer dar, né? De detalhamento da textura. Mas no caso aqui, eu provavelmente vou pacotar todas as texturas num único modelo, tá? Só todo esse ajuste aqui. No caso desses modelos que tem Solidify, né? Ele tem uma espessura. É ideal que você abra a parte de dentro e de fora. Principalmente se você for fazer o bake. Bake é extrair, né, a luz direto para o mapa. Então, por exemplo, a boca dele por dentro, ela tá toda escura, entendeu? Por fora tem a cor, né? O bico, vamos dizer aqui. Ele. Se você não extrair os dois mapas, os dois lados da superfície, ele vai dar influência, né? O que ele carregar de luz e cor de um lado, ele vai usar do outro. Quem nunca fez o VW ainda não vai estar entendendo muito bem isso. Mas o que eu recomendo é assim, essas partes que tem modificador Solidify, então você vai ter que colapsar elas todas, ó. Pega todo mundo aqui, Ctrl A, Visual Geometry de Mesh. E aí você consegue acessar, né, a parte de dentro e de fora do modelo, tá bom? Virou mesmo um sólido agora. Antes ele era só uma casquinha, né? E aí para planificar isso aqui é tranquilo, ó. Você vai ter que ir enxergando como se você fosse recortar os modelos com uma tesoura, né, vamos dizer. Planificar. Pensa que isso aqui é um modelo de papel. E aqui no caso também ele tem uma subdivisão. Vamos dar um Ctrl A. Converter tudo em Visual Geometry to Mesh. Converter tudo em uma malha de pontos apenas. Então, ó. Existe esse comando, se você selecionar o loop aqui. Marcar ele com essa opção Mark Sim. Sim é emenda, tá? O que ele vai fazer? Ele já vai reconhecer isso aqui como um recorte. Ele vai separar essas duas partes. Se você já pegar todo mundo aqui, ó, 3, A, U, e usar o primeiro unwrap aqui, ó, Angle Based, mudar UV Editing, você vai ver que ele já separou, tá? Deixa eu voltar aqui, vou dar 2 Ctrl Z. Antes, como isso aqui partiu a partir de uma geometria de um sólido, de um cubo, você percebe que ele abriu já como se fosse um cubo, né? Ele já vem aberta a geometria, todas as primitivas já vêm mapeadas, né? E aí, a partir do momento que eu separei, selecionei os polígonos e apertei o U e usei a opção do Unwrap, ele já soltou os dois pedaços. Aí o que dá pra gente fazer aqui? Dentro do editor, é a mesma coisa da viewport. Então você dá, por exemplo, ó, L, você seleciona o elemento, G, o G, você pula ele aqui, L, G, S. Você usar aqui, ó, UV, Back Island, ele joga todo mundo para dentro do quadro do V. É importante que todas as peças estejam aqui dentro. Às vezes você não quer separar em dois a geometria. Você quer abrir, mas eu gostaria que ela ficasse colada aqui, por exemplo. Então eu consigo selecionar, se você pegar esses dois polígonos, A, você pega todo mundo, e aí você enxerga todo mundo aqui dentro. Se eu pegar essas duas arestas aqui e usar aqui, ó, V, Y aqui, Alt V.
Alt V. Alt V. E aí você usa o I. Ó, ele inverte. Então você pega uma aresta e cola uma com a outra. Enter. Tá vendo que ele até recortou, ele removeu o sim, né? Aqui ele causou uma leve distorção, né? Empurrou. Você poderia vir aqui e, por exemplo, fazer isso na mão, né? Corrigir essa distorção na mão, né? Quanto mais peças coladas você quiser uma na outra, menos emendas você vai ter, porém você vai ter mais distorção. Ah, Tito, eu não quero nenhuma distorção, porque aqui eu quero fazer uma textura toda desenhada, toda detalhada. Então você abre mais uma edge aqui, ó, mais um sim. Vou para ele ficar de novo, ó, L, U. Tá vendo? Aqui ele abriu quase que perfeito. Se você quisesse planificar um pouco mais, poderia também pegar essas arestas aqui, ó. Também marco com Mark Sim, 3A, U. Aqui ele causou o mínimo possível de tensão na abertura. Porém, você vai ter que pintar essas emendas daqui, ó. Aqui, daqui. Aí tudo depende do detalhe que você quer colocar, de como você vai pintar também. Porque às vezes você pintando na viewport mesmo, por exemplo, no Blender tem a ferramenta de texturização. Então isso aqui não pode te atrapalhar, isso aqui não vai te atrapalhar. Mas imagina que você quer passar um detalhe, um logotipo daqui pra cá. Às vezes no Photoshop vai ficar mais trabalhoso, né? Então é legal você pensar, planejar bem seus UVWs, tá? Legal, estou usando esse modelo simples só para explicar um pouco mais. Tenta, né? Aqui mesma coisa, vamos esconder todo mundo. O ideal seria separar a parte de dentro e de fora. Eu vou pegar aqui, ó, Shift e vou clicando. Você vai pegando os loops, né, com Alt. Uso aqui o Mark Sim. Se você pegar aqui percebe que cada um desses unwraps aqui, se você tiver com uma versão anterior ao Blender 3.4, aliás, a 4 para 3, né? Você vai ver que só tem um unwrap. Tem um unwrap, você aperta U duas vezes ele já faz o unwrap. Agora eles separaram em 3 cálculos diferentes. Você pode ver que a abertura de cada um, ele já abre um pouquinho diferente. Terceiro, um pouquinho diferente. Eu achei que o terceiro, nesse caso aqui, funcionou um pouquinho melhor. Geralmente as emendas eu tento, por exemplo, aqui é um lugar bom para fazer emenda. Então vamos remover ele daqui. Clear sim. 3 U. Tá vendo? São 3 ou 4 teclas. Se eu não estivesse falando tanto, explicando, eu faria em segundos isso aqui, né? O mais difícil do 3D é aprender a primeira vez, pessoal. Depois, quando você já memorizou, já fez algumas vezes, é até bem interessante de trabalhar. Fica bem legal, assim, sabe? Se eu pegar essa geometria, como ela veio de um cubo, se eu usar aqui, por exemplo, vamos usar aqui o cube, projeção cúbica, o que ela faz? De acordo com a normal, né, do polígono. Vamos ligar aqui as normais. Cada polígono tem uma normal, que é a informação da direção do polígono, né? Quando você usa uma projeção cúbica, normais que estão mais para cá, ele descola para cá, quase mais para cá, para cá. Então aqui nesse caso já funcionou perfeitamente, né? Se você quiser, você ainda pode colar laterais. Ah, Tito, ele abriu aqui em várias peças, mas eu não tô vendo, por exemplo,
as emendas, né? Você pode pegar todo mundo e falar assim, ó, UV Seen from Islands. Marca aqui pra você, tá vendo? U. Agora sim ele abriu, porque como ele projetou dois polígonos juntos ali, né? Tava um sobreposto ao outro. E você vai trabalhando com essas ferramentas e aí você pode ir abrindo, desmontando, né? Modelo. O ideal seria o corte aqui também. Beleza, pessoal? Então é mais ou menos isso aqui. O que acontece? Aí cai naquilo que eu falei, né? A gente poderia abrir isso aqui retinho, por exemplo. Se eu tivesse uma textura, por exemplo, fosse um desenho perfeito, que fosse dar a volta nesse modelo, então às vezes seria bem complicado eu encaixar isso aqui sem distorcer, entendeu? Então, dependendo do caso, você pode até abrir o VW antes. Isso aí veio de um cubo com subdivisão, né? Se quiser deixar o V todo retinho, às vezes convém até você abrir a malha antes, terminar a modelagem, sabe? Para deixar já mapeado, enfim. Aqui, aquele negócio, esse modelo ele vai ter só uma cor, só uma sombra. Render to texture, né? Um bake que a gente faz. E não vai ter muito detalhe, não vou fazer um detalhe de texturas, desenhos, nada. E tô fazendo mais pra gente ir treinando a ferramenta, né? Então eu não tenho nenhum objetivo específico aqui. Por isso que eu vou deixar dessa maneira, tá? As outras peças é a mesma coisa, ó. Eu abri aqui de uma vez. Ó, examina a peça, tá vendo? Esses polígonos aqui, pode arrancar eles. Precisa deles aqui. Porque eles vão ficar pra dentro da malha. Que muda até a suavização da malha, né? E aí eu vou separar ele em dois aqui, ó. Um pouquinho torto, mas é porque o modelo mesmo, eu modelei ele meio torto mesmo. Percebi. Mas não tem problema não, tá?
Ó, o olho dele em específico, você pode cortar a parte da frente e de trás, tá vendo? Essa parte aqui, ó, A, U, projetei. E a parte da frente, ó, L, U, também. É na da frente que a gente vai colocar o mapa de textura. Você deixa ela maior aqui. Desenho do olho no meio. E a outra parte, vou deixar ela aqui só preenchendo o espaço do branco. Essa sobrancelha aqui, a gente faz assim, ó. Essa parte. Todas as arestas, menos da frente. Sim. Pega só essa e essa do fundo. Ok? Tem que achar que é um cubinho de papel ali. Vai marcando, cortando e manda ele abrir. O olho dele também eu projetei meio que dessa maneira. Ele esticar tudo para não ficar emenda. Agora, pessoal, o ideal é pegar todo mundo e dar um Ctrl J. Juntar todos no objeto. Ctrl A. All Transform. Vou salvar mais um aqui. Ctrl Alt S, né? E aí se eu chamar o Unwrap agora, vai estar essa bagunça aqui. O que você pode fazer? O V, Average Island Scale. Então ele torna todo mundo proporcional um ao outro. Ou então você já dá aqui o direto, ó, um Pack Islands. Escala e rotação, tá vendo? Já coloca todo mundo ali dentro do UVW. Todas as peças estão aqui agora. Eu sugiro que você gaste aí mais uns 15 minutos. Eu não vou fazer isso aqui ao vivo, senão vocês vão dormir. Mas eu sugiro que você gaste aí uns 15 minutos posicionando essas peças, deixando elas alinhadinhas. Tá? Porque assim, por exemplo, o corpo dele tá inclinado, né? Você não vai pintar as coisas inclinado. Se você for pintar no Photoshop, por exemplo, né? Enfim, gasta mais um tempo aqui, arruma isso. Tipo, aqui um olho tá aqui em cima, o outro tá aqui embaixo, sabe? O mapa vai ficar meio estranho. Eu gosto de deixar tudo organizadinho. Parece aquele negócio bem caprichado, sabe? Você bater o olho no mapa, você já saber onde tá cada detalhe. Então eu ainda gastaria mais uns minutos aqui. Mas só para eu finalizar com vocês essa etapa, depois que tiver alinhado aqui, aí você pega os objetos que vão receber simetria. No caso, por exemplo, ó, quem que seria? Vamos desligar a ação aqui. É normal, só para não atrapalhar. Você vem aqui em polígono com o L. L, pega a asinha, o pezinho, olho. Ou faz com vértice também. Quando você dá o L com o vértice, seleciona tudo, não só até a emenda. Toma cuidado com isso. O polígono expande a seleção até o limite da emenda, né? Então, com isso aqui você pode fazer assim, ó. É mais fácil, ó. P,
Separa essa seleção. Usa o mirror só nela. E se você quiser, você só pinta um lado que ele vai espelhar para o outro. Ou se você quiser ainda variar, vamos supor que eu queira fazer uma asa diferente da outra. Então não pode estar um UV em cima do outro, porque você vai pintar um lado, ele vai espelhar para o outro. Então você poderia converter isso aqui ao Geometry to Mesh. Agora você tem os dois lados. E aí você vai ver que esse lado do V e esse estão no mesmo lugar, tá vendo? Aí você poderia pegar só esse lado, mover ele daqui, ou usar aqui, ó, SX-1. Você tem que espelhar o UV também, né? O mirror ele espelha a geometria no espaço 3D. Mas o UVW ele fica do mesmo jeito. Se você quiser fazer duas texturas diferentes, dois detalhes, né, diferentes, você vai ter que ter o UVW também espelhado dessa maneira, né? Para todo mundo. Depois que você deu o mirror aqui e também duplicou o topetinho dele aqui, também vai duplicar ele. O que eu posso fazer aqui para otimizar um pouco seria fazer uma instância da geometria, ou não, eu vou duplicar ele aqui dentro mesmo. Shift D, só no único. O que acontece? Se eu pegar todo mundo e juntar agora, ó, o J, tá? O que a gente vai ter aqui, pessoal? A gente vai ter todas as geometrias, um olho em cima do outro, né? Um pé em cima do outro, a asa. O topetinho dele agora vai ter 6, né? Se eu de novo espalhar eles aqui, ó. Pack Islands. Vai ter mais peças ainda, tá? Então, próxima etapa aqui para antes de pintar, fazer os detalhes e tal. Próxima etapa seria eu arrumar esses caras aqui. Você pegaria aqui outra coisa que o cálculo do Blender não vai fazer por você, entendeu? Melhor que seja o algoritmo, você no olho você vai conseguir organizar isso melhor. Você vai ver o que funciona para você ou não, entendeu? Vamos já deixar tudo alinhadinho, tudo um do lado do outro. Pra eu saber, ó, aqui é uma asa, aqui é a outra. Tudo que é do lado esquerdo, eu deixo do lado esquerdo, do lado direito. E na hora do mapa você vai ter dois olhinhos, por exemplo, né? Legal. E outra coisa, como eu vou trabalhar o olho, um mapa isolado, também é legal não ter ele aqui. Esconder essa bolinha do olho, eu vou dar um P. Vou separar ele daqui. Depois eu vou dar o P Lose Parts. Ele separa cada objeto em um objeto, né? Vou usar o Geometry. Então só os olhinhos mesmo que vai ter outro mapa e o mapa pro corpo inteiro do personagem. Então trabalha com o VW disso aqui. Geralmente eu começo com esse Pack Island, só para ele dar uma arrumada inicial, né, para mim. E depois eu saio organizando na mão, tá? Então é isso, pessoal. Próxima etapa aqui é a gente colocar uma cor, fazer uma pintura aqui, uns detalhes na pintura. Pode ser no Blender ou no Photoshop. Tá para vocês na aula de amanhã. Depois a gente tem que fazer o rigging do personagem
E não vai ser um rig mesmo, vai ser só alguns links mesmo. A gente poder animar separadinho as peças, né? E aí fazer um set de animação, que é o personagem idle, parado, andando, correndo, pulando. Então a gente anima esse set de animação no mesmo intervalo de keyframes, quebra essas animações no Unity ou na engine que estiver usando para disparar essas animações separado. Então, por exemplo, ele vai estar na animação dele paradinho, e aí quando eu apertar para cima do joystick, ele troca a animação e usa a animação dele andando. Essas animações, esses clipes de animação, a gente vai ter que criar no Blender antes de mandar para o Unity, tá bom? Então é isso. Amanhã eu volto com mais uma etapa. A aula que ela vai ser anexada ao Google Classroom. Eu também vou deixar o meu modelo para vocês olharem, examinarem, tá bom? Meu modelo, meus scripts, minhas cenas, todos os arquivos você consegue acessar a partir do Classroom, tá? Quem não for aluno ainda do portal, tem que comprar o acesso pela Hotmart, me mandar o Gmail que eu adiciono você no portal e no grupo de alunos e suporte. Uma vez que você estiver dentro do portal, você clica aqui, ó, na primeira imagem, ela vai te levar para o Google Classroom. Você vem aqui na aba de atividades. O que acontece, pessoal? O treinamento ele começou dia 1º de janeiro. Todos os dias eu trouxe aqui uma aula, uma atividade, um vídeo novo. Então vocês têm que acompanhar as aulas a partir do dia 1, tá bom? Para que você não se perca. Vai lá no dia 1, dá um gás nos seus estudos, tenta me alcançar. Hoje é a aula 38 e ela vai ser anexada aqui. Não liga não, porque o Classroom, quando você vai adicionando as atividades, ele vai ao contrário, né? Ele vai em ordem decrescente. Porém, muitos alunos novos, quando entram no Classroom, como nunca usaram, estranham. Então eu acabo adicionando a atividade em cima, depois eu movo ela para o final. Geralmente quando você entrar e tiver uma atividade aqui fora de ordem, por exemplo, tem a 37, que foi a aula de ontem, deixa ela em destaque em cima, para os alunos acharem com mais facilidade. Mas no final eu movo ela para baixo, tá bom? Então quem está acompanhando, sigam os dias numericamente. Quem começar o treinamento hoje mesmo, não se preocupe, é só ir do vídeo 1 e seguindo em diante, tá bom? Do dia 1 em diante. E aquilo que eu falo para vocês. Eu recomendo que você estude meia hora por dia. Esquece do mundo do videogame, do YouTube, da rede social e foca aqui. Coloca 30 minutos de estudo e em um ano você vai desenvolver esse game comigo, tá? Quem está começando atrasado, coloca mais tempo. Então coloca uma hora, duas por dia e tenta performar uma atividade ou duas, entendeu? Dá pra fazer também. Porque geralmente eu faço atividades que dê pra você fazer em alguns minutos, entendeu? Eu não recomendo aprender algo dessa maneira, na pressa, na correria, mas é uma forma válida também. Mas o mais importante é você praticar todo dia, adicionar 2 ou 3 ou 4 comandos por dia, fazer alguma coisa. Fazer algo simples é melhor do que não fazer nada, entendeu? Faz algo básico, treina aqui. Meia horinha que você fica brincando de modelar no Blender, você já está adicionando na sua biblioteca mental comandos, técnicas, formas de manipular o software, que isso no começo pode dar estranheza para muitos, né? Tem que clicar, soltar, arrastar, clicar de novo, ver onde o mouse está, né? No começo pode ser estranho. Então você vai precisar colocar horas de empenho para que isso se torne automático, entendeu? Mais ou menos como dirigir. Eu falei isso, quando você começa a dirigir, você vai pensar, você vai sentir, né? Depois você faz o negócio falando no celular, comendo, né? Conversando. É normal, o 3D vai ser igual, a modelagem vai ser igual. Programação não, programação precisa de bastante foco, porque é como construir
um cálculo matemático, né? Então não dá pra você fazer distraidão conversando, mas a parte de modelagem até dá, 1 hora até dá. Beleza? Então empenhe aí, coloquem bastante horas para que o trabalho fique mais gostoso, entendeu? Mais prazeroso. No começo ele é difícil, porque você tem muito, pensar muito. É isso. Conforme você for treinando, memorizando, você nem pensa, sabe? Você já faz, você já aperta a tecla antes de pensar. E aí que fica, aí que começa a ficar legal o trabalho. Aí você vai ter uma ideia e você senta aqui e você simplesmente faz. A etapa que muitos estão ainda, que é de aprender, ela é mais trabalhosa, ela é mais difícil, ela é mais chata. Precisa de muito raciocínio, muito esforço cerebral. Mas não adianta você querer passar para a próxima etapa sem passar por isso, tá bom? Legal, pessoal. Então, vou ficando por aqui. Até amanhã. Coloquem o modelo de vocês no Classroom também. Não precisa anexar o Blender para mim. Mas coloca alguns prints ali. Coloca o wireframe. É muito importante que eu veja o wireframe de vocês. Mas quando você vai fazer um portfólio de modelagem e tal, isso é importante, tá? E cheguem até onde eu estou pra gente dar continuidade, tá? Essa semana a gente vai ficar com esse personagem, o NPC, e depois eu ainda vou mostrar a criação de mais 2 personagens, que é um humanoide bípede cartoon. É um avatar, é um cartoonzinho humano, que é o que muitos querem saber fazer, né? E também um modelo um pouco mais complexo. A gente vai usar as técnicas mais, vamos dizer assim, mais modernas, né? De escultura e retopologia do Blender. Então vai exigir um pouco mais de ferramentas, de técnicas. Por isso que vocês têm que fazer na ordem. Um personagem bem básico, que é esse aqui. Um cartunzinho humanoide, pra gente dobrar ele, colocar ossos. E depois você vai pra escultura, porque aí você faz a escultura, a retopologia e as deformações também. O rigging pra animar. Tá bom? É isso aí, pessoal. Até amanhã. Qualquer dúvida, deixem lá no chat, no WhatsApp. Que eu vou ajudando vocês. Tá bom? Um abraço e um ótimo dia aí pra todos. E até a próxima aula. Valeu!